agenda. É isso aí. Doutor Fábio, e a importância do Novembro Azul em todo. Eu até fiz um card. Bom, em primeiro lugar, eu quero te parabenizar aí, porque quando eu conversei contigo aí sobre essa entrevista, vamos fazer a entrevista aí no domingo sobre Novembro Azul e outros assuntos. Em 5 minutos, a Carla Zanello já tinha o card pronto. Essa mulher aí é The Flash, né, doutor É, Fábio? a Carlinha é brincadeira. Quando ela fica sabendo das coisas, ela já vai correndo fazer. A Carla é impressionante. Graças a Deus, a gente conseguiu montar uma equipe muito boa, né? Não, não, fiquei impressionado. Disse, eu vou fazer o card. De repente, em 5 minutos já tinha o card pronto. Não, a Carla é fantástica. Bom, doutor, o que, que dá para falar sobre o Novembro Azul? Porque a gente sempre fala, quando lembra de Novembro Azul, a gente sempre fala em câncer de próstata. Mas não é só isso, né? Tem muitas outras coisas. Esse programa, por exemplo, fala aqui de cultura, saúde mental, fala de alimentação saudável. Tudo isso também é prevenção à saúde do homem, né? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, a gente fala muito sobre câncer de próstata no Novembro Azul, mas na verdade o Novembro Azul ele tem um grande objetivo: mostrar para o homem que ele tem que procurar um médico. Essa é a grande verdade. E vocês têm ideia por que novembro é azul e não é setembro azul? Não, não tenho Tem ideia. ideia? Tchê, tu vai concordar comigo. Quando surgiram as primeiras campanhas sobre câncer, sobre novembro azul, ou sobre estimular o médico a ir no urologista, eles surgiram na Austrália, essas campanhas. Surgiram com um grande objetivo, fazer com o médico, que o homem fosse no urologista. Bom, mas por que é novembro e não é setembro? Porque a mulher vai em outubro rosa. No que ela vai no médico, aí ela diz, ah é, esse mês eu fui. Ela não deixa que o marido esqueça que ele tem que ir em novembro. Então é por isso que a campanha é depois. Porque se a campanha fosse antes, provavelmente talvez não fosse dar tanta bola, porque o outubro rosa faz com que ela vá no médico. E em virtude disso, bom, agora ela não pode esquecer que o homem tem que ir no médico no mês seguinte. Então é por isso que é depois sempre as campanhas de prevenção de algo nos homens comparadas às mulheres. Porque tradicionalmente a mulher vai no médico desde pequena. E o homem não vai. O homem só vai em duas situações, ou quando ele está com dor, ou quando a mulher marca consulta. Essa não vai, essa é a grande verdade. Né? Se a mulher marca consulta. E mesmo assim, Alberto, é inacreditável, mas é a pura verdade. Às vezes as mulheres vão no médico, vão lá comigo, lá no consultório, acompanhando seus maridos para ver como é que está a próxima. Mas vem cá, ele teve que vir junto com a senhora? Claro. Mas por quê? Porque ele marcou um tempo atrás e ele não veio na consulta. Eu marquei para ele e ele não veio. Então agora eu quero ter certeza que ele está vindo no médico para ver como é que está indo. Então é impressionante, ele não vai. O homem realmente ele tem essa. Ah, tá tudo bem comigo, deixa quieto, e a mulher não. A mulher já tem essa ideia de cuidar da saúde, que é fantástico, que é preciso. E ela cuida dela e também cuida do homem, né? Porque ela fica ali, ó, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, sobre o Outubro Rosa, é muito importante, né? Também a prevenção do câncer de mama, mas infelizmente muitas pessoas deixaram de fazer. Os números não foram bons também em outubro, né? Então as pessoas têm que se conscientizar de fazer essas datas, esses meses, essas cores, elas são para, né? Para a gente lembrar de que a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? Tem razão. Na verdade, pessoal, as campanhas elas servem para motivar as pessoas a se cuidarem. Vamos ser bem sinceros, muito bem, muito honestos com todo mundo. O que é mais caro? Tu gastar dinheiro em remédio ou tu tentar prevenir uma doença? Pessoal, na conta não faz sentido tu ficar obeso, tu ficar sedentário, tu não fazer exercício, tu só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Aí quando tu fica mais velho, tu vai ter que tomar um monte de remédio, tu vai ter que gastar dinheiro médico, e todo o dinheiro que tu economizaste antes, porque tu trabalhaste que nem um louco, tu vai gastar agora em médico. Não dá, né? É. Essa é a grande verdade, que a gente tem que parar e pensar. Não, pera um pouquinho, vamos nos cuidar. Prevenção é o melhor remédio, não adianta, é muito mais barato e tu vai ter uma qualidade de vida muito melhor se tu te cuidares. Não faz sentido tu só trabalhar, não te cuidar, não ir no médico, não fazer exercício, não tentar controlar a glicose se tu tem diabetes, não tentar controlar a gordura se tu é uma pessoa obesa. Não faz sentido. A gente tem que se cuidar. E a gente é uma máquina, né, Alberto? A É gente verdade. nasce como se fosse uma Ferrari, a melhor máquina que existe. Vamos pensar que a Ferrari é o melhor carro, uma Lamborghini. A gente nasce assim. Só que, se nós não nos cuidarmos, o que vai acontecer? A gente vai ter que. Essa Ferrari vai estragando também. Essa Ferrari vai dando problema também.
Experimente não fazer uma manutenção numa Ferrari, também vai dar problema. Se nós fazemos a manutenção do nosso carro, e Caxias do Sul é famoso, as pessoas gostam de carro, as pessoas adquirem carro, mas para o carro elas lavam uma vez por semana, elas cuidam, elas fazem isso, fazem aquilo, fazem uma revisão, trocam um pneu, e a gente não cuida da gente, que é o nosso corpo, de quem vai dirigir o carro. Não faz sentido. Então, a grande verdade é que a gente tem que se cuidar. E quanto mais nós nos cuidarmos, o reflexo está ali na frente, Alberto. O reflexo está ali na frente. Logo em seguida, tu vê, tu vai ficando doente, tu vai ficando mais... a qualidade de vida vai piorando, tu vai ter que aumentar a quantidade de remédios que tu vai tomando. Não faz sentido. E quando se fala sobre saúde do homem, a gente não pode deixar de falar sobre essas campanhas de prevenção do câncer de próstata. Por quê? Porque existe um machismo ainda, né? Isso está mudando. A piadinha tá aquela, mudando. A famosa piadinha aquela, né? Me apaixonei pelo Dr. Fábio Pascoaloto. É verdade. E a gente sabe que tem uma brincadeira, mas as pessoas elas têm que se cuidar. O exame de sangue, vamos deixar muito claro, ele não detecta todos os casos de câncer de próstata. Ele não consegue detectar todos os casos. A gente tem que fazer o exame de toque. É preciso, ao menos uma vez por ano. Se a pessoa tiver histórico familiar, é após os 45 anos de idade. Se não tiver, é depois dos 50 anos de idade. Mas tem que obrigatoriamente fazer exame para ver o que está acontecendo. Isso aí não é uma situação que a gente tem escolha, tem que fazer. Lá na frente a gente vai ganhar com isso. Olha só, Alberto, existe no Brasil um dado que 65 mil casos novos de câncer de próstata vão ser detectados. Então, pessoal, no ano, tem que fazer o exame. Em um ano, anualmente. Então, assim, quanto mais precoce tu pegas, melhor é. Mais fácil é o tratamento. Melhor é a qualidade de vida depois. Pessoal, o câncer de próstata, quando ele se dissemina, ele vai para osso. E isso dói. Quando dissemina em osso, quando dá uma metástase no osso, dói muito. E a pessoa acaba, muitas vezes, tendo uma qualidade de vida muito ruim, vindo a falecer e com dor. Pelo amor de Deus, o que custa fazer um exame de sangue uma vez por ano e um exame de toque retal? Nada. Tu faz uma detecção. Mas tu detecta precocemente aí o que tem que fazer? Tem que fazer algum tratamento. Muitas vezes, Alberto, chegam os pacientes no consultório e eles se apavoram. Tô com câncer, e agora? Espera um pouquinho. Se é precoce, olhe para o céu e agradeça. Porque o cara fez com que tu fosse uma vez por ano no médico e agora tu vai poder curar esse tumor. Pelo amor de Deus. A cura pode levar algumas consequências que não sejam agradáveis, como uma disfunção erétil? Sim. Só que para isso também tem tratamento. Então, a gente vê muitas vezes as pessoas dizendo, eu não quero ir no médico, que vai que eu detecte um câncer de próstata, vai que eu tenho que fazer algum tratamento, vai que eu fique com disfunção erétil. Mas, pelo amor de Deus, tem tratamento para isso. Era o que me faltava, não ir no médico com medo da consequência de um tratamento. Não faz sentido, né, Alberto? Não faz sentido. Doutor Fábio, eu fiz uma chacrinha aqui quando eu apresentei o senhor, mas não apresentei um pouquinho do seu currículo, né? Médico urologista com mestrado e doutorado pela USP, com especialização em reprodução humana nos Estados Unidos, agraciado pela Universidade de Cambridge, Cambridge, na Inglaterra, como um dos maiores cientistas do século XXI na área de reprodução humana, atualmente diretor da Conception Centro de Reprodução Humana e professor de Medicina e Pós-Graduação da Universidade de Caxias do Sul. Aí tinha um monte de outras coisas do teu currículo, eu disse para Carla Zanello, só isso tá bom, senão eu vou ficar o programa inteiro aqui falando teu currículo, né, Fábio? Tá certo. Obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta óbvia. As pessoas, e às vezes a gente tem que fazer essas perguntas óbvias para os médicos renomados, e não tem que ter medo. O que é a próstata? Não, perfeito. A próstata é uma glândula, e tão sacana essa glândula, tão sacana, vamos deixar bem claro, que ela só tem uma função. Só tem uma função. E a função é reprodutiva. Então, ela contribui com o líquido seminal, e aí o que ela faz? Faz com que a pessoa, então, consiga engravidar sua parceira. Aí tu vai me dizer, bom, mas então depois de ter contribuído com a função reprodutiva, aí eu já tenho filhos, eu não preciso mais de próstata. Exato, tu não precisa mais de próstata. Só que a próstata é uma glândula que fica ao redor de um canal chamado uretra, que é o canal que faz com que a gente consiga urinar, que é o canal pelo qual a urina sai depois de passar pela bexiga. Só que ela fica ao redor e com o passar da idade, a próstata aumenta e acaba
contraindo, fechando ainda mais aquela uretra. E no que ela começa a fechar ainda mais a uretra, o que acontece? Fica mais difícil de urinar. Só que ela não tem contribuição nenhuma. Aí vocês vão me dizer, espera um pouquinho, se não tem contribuição nenhuma, tira ela. Seria uma conclusão lógica. Eu costumo brincar, não é em tom de brincadeira, mas não é uma brincadeira. Meu pai morreu de câncer de próstata. Então, assim, se tem uma coisa que eu tenho medo é disso. Né? Tanto é que eu faço exames anuais, eu me cuido. Hoje tem até teste genético para ter uma ideia se existe uma propensão genética maior para ter câncer de próstata. Não é algo exato, mas ao menos te dá uma ideia melhor. Então, eu acho que a gente tem que se cuidar muito. Então, eu tenho medo disso. Bom, eu já tenho filhos, então qual é o meu problema? Tira a próstata. O problema de tirar a próstata é só uma coisa. No que tu tira a próstata, passam alguns nervos para a ereção colado nela. Então, tu pode, de repente, levar ou ter uma disfunção erétil tirando uma próstata, desnecessariamente tirando a próstata, porque não é todo mundo que vai ter câncer de próstata. E é por isso que não se tira. Outra situação que pode acontecer tirando a próstata, aí já é bem mais raro, é um pouco de incontinência urinária. Então, tu imagina a pessoa ter disfunção erétil ou incontinência urinária tirando uma próstata desnecessariamente, porque talvez a pessoa não fosse ter. Então, é por isso que a gente não tira a próstata de todo mundo, por isso que eu tenho próstata ainda. Então, esse é o grande problema. Mas ela só tem uma função, e ela é reprodutiva, essa função. É para que o homem consiga engravidar a sua parceira. Então, na verdade, a próstata, com o passar da idade, ela não tem função nenhuma, mas ela vai crescendo. Ela vai crescendo porque o homem tem testosterona, que é o hormônio masculino. No que ela vai crescendo, o que ela faz? Ela faz com que comece a fechar o canal, porque ela passa ao redor do canal, e aí o homem tem dificuldade para urinar. E aí acontece aqueles sintomas que, com o passar da idade, vai acontecer em absolutamente todos os homens, que é se acordar para urinar. Por quê? Porque quando ela começa a fechar esse canal da uretra, o homem não consegue eliminar toda a urina da bexiga. Então, daqui a pouco ele tem uma capacidade de contenção de urina na bexiga de 400 ml ou 500 ml. Aí ele vai urinar, ele urina 200 ml ou 300 ml e sobra 200. Logo em seguida está cheia essa bexiga. Aí ele tem que urinar de novo. Aí logo em seguida está cheia essa bexiga. Ele tem que urinar de novo, porque ele não consegue esvaziar por completo essa bexiga. Então, esse é o grande problema que a próstata causa do ponto de vista benigno. Ela aumenta e diminui a chance de esvaziar por completo essa urina da bexiga. Por outro lado, a próstata também pode levar ao câncer de próstata. Aí tu vai me dizer, bom, pera um pouquinho, Fábio. Eu não sinto nada na próstata. Eu não preciso ir no médico. Eu não estou me acordando de noite para urinar. Para que eu tenho que ir no médico se eu não estou me acordando de noite para urinar? Tu disseste aí, Fábio, agora que ela fecha o canal da urina e dificulta para urinar, o jato sai mais fraco, começa a sobrar líquido na bexiga, tem que se acordar de noite para urinar. Eu não tenho nada disso, para que eu tenho que ir no médico? Pessoal, o câncer de próstata, ele não acomete a parte central da próstata, onde passa o canal da urina. Ele acomete a periferia, lá fora, lá no canto da próstata, e não atrapalha o canal da urina. Ou seja, não causa nenhum sintoma. Câncer de próstata não dá nenhum sinal, nenhum sintoma. E é por isso que tem que ir no médico. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, sobre os sintomas do câncer de próstata. Ele não causa nada, Alberto. Ele não faz. Ele é um fantasma, ele é um sem vergonha. Ele vai lá na periferia da próstata, tu nem sabe que tem. Ah, daqui um pouquinho eu tenho 65 anos de idade, 70 anos de idade, estou me acordando de noite para urinar e estou com câncer de próstata. Como assim? Então, a câncer levou a isso? Não, são coisas diferentes. Ele tem um aumento benigno da próstata decorrente do crescimento da próstata pela testosterona, mas ele pode também ter câncer de próstata. Mas o câncer de próstata, via de regra, é na periferia da próstata. Por isso que o exame de toque retal detecta, porque não é na parte central, é na periferia. E lá nas bordas da próstata, eu vou lá e palpo. E eu consigo, pelo dedo, sentir se tem endurecimento ou não. Se eu sentir que tem um endurecimento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma avaliação melhor daquele nódulo, daquele endurecimento da próstata. Bom. Então é por isso que a gente sempre faz exame de toque e exame de PSA. Por que faz sempre os dois? Porque o toque retal, se for um tumor
muito pequeno, inferior a 5 milímetros de diâmetro, às vezes o dedo não tem essa sensibilidade. E daqui um pouquinho o exame de sangue consegue detectar isso. Por outro lado, existem alguns cânceres de próstata tão agressivos, mas tão agressivos, que nem produzem essa substância que a gente detecta no sangue, que é o PSA. Então tem que ser feito os dois. Tem que ser feito o toque e tem que fazer o PSA, que é o exame de sangue. Não adianta fazer só o exame de sangue, não adianta fazer só o exame de toque. Tem que ser feito anualmente. Por quê? Às vezes, de um ano para o outro, já pode ser tarde demais. Felizmente, pode falar. Eu estava vendo, doutor Fábio, aqui pelo INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, que fala em sintomas. Eu não sei se esses números estão atualizados, mas a cada 38 minutos, devido ao câncer de próstata, morre um homem. Infelizmente. Os números são surpreendentes, né? São assim, números assustadores. E se fala muito em biosimilares, medicamentos biológicos. O que é isso, hein, doutor Fábio? O que acontece é o seguinte: existem algumas substâncias que podem mimetizar um câncer de próstata, assim como tem algumas substâncias que podem aumentar a incidência de câncer de próstata e tem algumas substâncias que podem fazer com que a gente imagine que tem câncer de próstata ou não. Por isso que toda vez que a gente vai no médico, a gente tem que dizer todos os medicamentos que a gente está usando. Absolutamente todos. Para quê? Para que ele saiba, e o médico ele tem informação para isso, ele saiba o que está acontecendo com o paciente e saiba se tem uma propensão maior de ter câncer de próstata aquela pessoa e principalmente se aquele medicamento está fazendo subir o PSA ou não está fazendo subir o PSA. Então são algumas substâncias que a gente pode saber e é importante que a pessoa comente com o médico qualquer tipo de alimentação e qualquer tipo de substância que ela esteja usando diariamente, porque tudo isso pode favorecer ou aumentar a incidência de câncer de próstata ou ser um falso negativo ou um falso positivo. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, tomate. O tomate é uma das poucas substâncias que são preventivas de câncer de próstata. Ao mesmo tempo, não dá para dizer, bom, vou comer tomate todo dia, vou ter câncer, vou evitar o câncer de próstata. Mas a gente sabe que ele pode dificultar o aparecimento de câncer de próstata. Outras substâncias, e isso é uma coisa importante, é importante vocês colocarem na alimentação, mas outras substâncias, por exemplo, carne vermelha, pode aumentar sim a incidência de câncer de próstata. O pode não quer dizer vai. O pode ser que leve ao aumento da incidência. Bom, nós temos aqui um quadro de alimentação saudável, isso é muito importante que o senhor diga, né? Sem dúvida nenhuma, alimentação saudável é uma das coisas mais importantes que tem, tá? E esses dados sobre a carne vermelha e sobre tomate, quando eu falo tomate, é toda substância que tem licopeno, qualquer alimento que tenha licopeno. Por exemplo, tomate tem, melancia tem, agora está chegando o verão, melancia tem. Então, essas substâncias que têm um teor, uma coloração mais avermelhada, elas têm licopeno, e o licopeno pode diminuir a incidência de câncer de próstata. Isto não quer dizer, né, Alberto, que a gente sabe como o homem é, ele vai pensar, não, eu estou comendo tomate, eu não vou ter câncer de próstata, não preciso ir no médico para ver o que está acontecendo. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que pode diminuir, sim, a incidência de câncer de próstata quando se utiliza esse tipo de substância. Daqui a pouco o cara para na beira da estrada e compra umas 15 melancia aí, né? Ponto, acabou o problema dele, né? Ou vai na feirinha da sexta-feira e compra tomate a valer, né? E aí, não vou, pra que eu vou no Dr. Fábio, né? Essa é uma situação. A gente sabe como é que é médico, como o homem é, né? Então não dá para se fiar apenas nisso. Por outro lado, claro que se a gente tiver uma alimentação saudável, se a gente cuidar do nosso corpo, pelo amor de Deus, isso aí não faz sentido a gente não cuidar. E vamos ser bem sérios, pessoal, é uma vez no ano. É uma vez no ano, não é toda hora que tem que fazer o exame de toque. É que nem a alimentação, Alberto. Eu tenho certeza que vocês pensam da mesma maneira que eu. Tchê, Jesus Cristo não trabalhou 6 dias e no 7º dia ele descansou? A alimentação também. A gente pode até ter o dia da porcaria, mas os outros 6 dias a gente tem que se cuidar. Verdade. A gente tem que tentar ter uma alimentação saudável. Doutor Fábio, eu sempre falo isso, né? 2 perguntas para respostas rápidas que a gente já está no final do programa. Primeiro, essa dúvida sobre... Alberto, na próxima vez tu me dá mais tempo, tia. Tu me sacaneia, tu me dá 10 minutos. Tu é entrevistado por todo mundo, só tem Fábio Pascoaloto, tu ouve rádio, é Fábio Pascoaloto. Eu disse, bom, eu não posso deixar de entrevistar o Fábio Pascoaloto.
Olha aqui, ó, o pessoal tem dúvida da idade. Que idade eu devo fazer o exame de toque, por exemplo? É Se 50, é tivermos 40, é 30, é 60? Perfeito. Se tiver um histórico familiar de câncer de próstata, é 45 anos. Se não tiver, é 50 anos. Por outro lado, qualquer sintomatologia urinária, ou seja, estou tentando urinar, estou com dificuldade. Esses dias foi um paciente no consultório com a seguinte queixa, Alberto: olha, meu pai teve câncer de próstata, eu tenho medo. Ele tinha 42 anos. Eu fiz exame de toque, ele estava com tumor de próstata. Então, pessoal, na dúvida, eu tô com medo, não custa fazer o exame. Daqui a pouco relaxa, o médico vai orientar melhor ele vai ficar mais tranquilo. Qualquer sintomatologia, vá no médico. Mas se não, os dados são muito claros. 45 se tiver histórico de câncer de próstata, ou 50 se não tiver histórico familiar. Doutor Fábio, uma última pergunta. Nós temos o Novembro Azul, se fala sobre isso, o senhor deve ser entrevistado por várias emissoras e veículos também, e outros médicos. Agora, o Novembro Azul é suficiente? Porque eu estava vendo aqui, ó, o Ministério da Saúde fez uma ação muito bacana no Maracanã, num jogo, para incentivar a prevenção. Colocou lá no telão vídeos educativos, inclusive o Novembro Azul surgiu em 2003, mas aproveitou um jogo de futebol para colocar no telão e incentivar a prevenção. Tá faltando mais divulgação do Novembro Azul, porque eu vejo as entrevistas, os cards, mas não vejo tanta ação assim para divulgar um assunto tão importante. Sabes que eu acho que um dos grandes problemas que nós tivemos foi a pandemia, né? A pandemia assustou muita gente e vamos ser bem sinceros, né? Além de assustar muita gente, todo mundo começou a querer dar pitaco em tudo. E aí o que acontece? Muita gente não quer vacina, muita gente começa a não dar bola para isso, não dar bola para aquilo, acha que não precisa ir no médico, etc. E aí as pessoas acabam deixando, né? Acabam deixando de ir no médico. As normatizações, as diretrizes, elas surgem normalmente, ou para não dizer sempre, baseado em um grupo de experts em determinado assunto, e eles colocam, baseado em dados epidemiológicos, quando que a gente deve procurar um médico ou quando não deve procurar um médico, ou qualquer atividade onde existem diretrizes e normatizações. A grande verdade é que o Novembro Azul só não vai funcionar. Tu tem que ser toda hora, tem que publicar, tem que mostrar, tem que dividir. É que é uma oportunidade que todo mundo acaba esperando, e aí acaba o homem indo no médico. Sim. Mas a grande verdade é que um mês só? Não, óbvio que não. A gente tem que ser uma conduta diária, tem que ser algo que a gente tem que fazer. Por isso que eu sei que tem muitas mulheres assistindo esse programa. Por favor, orientem os seus maridos, orientem seus pais, orientem seus filhos a procurar o médico ao menos uma vez no ano, ao menos uma vez, não é toda hora, Sim. não é toda hora, ao menos uma vez no ano, vai fazer um exame de colesterol, sabe, só para finalizar isso aí, às vezes, quando o paciente chega comigo, é a oportunidade que eu tenho de já examinar colesterol, triglicerídeos, já saber, porque o homem não vai no médico, ele deixa, ele não vai no cardiologista, não vai em nada, em lugar nenhum. Por isso, às vezes, o urologista acaba tendo que fazer um trabalho muito maior, que é não só a próstata, é colesterol, é triglicerídeos, são essas orientações básicas que a gente tem que orientar, que a gente tem que divulgar, que a gente tem que explicar para o paciente. Então, é fundamental, ao menos uma vez por ano. Mas eu concordo contigo, um mês só não quer dizer muita coisa, é o início, é uma atividade, é uma atitude muito importante, mas não é só essa atitude, tem que ter várias outras atitudes, e eu espero que os governos acabem mostrando isso para a população, que tem que ir. A gente já vê que a nossa cidade já está, cada vez mais a gente sai na rua, vê gente correndo, vê aqueles parques que já têm até equipamentos de ginástica, e isso é muito bacana, isso é muito bom. Isso Isso mesmo. aí tem que ser divulgado e tem que ser mostrado para a população para prevenir, porque prevenir é o melhor remédio que existe, né, Alberto? Incidência de câncer de próstata, essa é a pergunta aqui que surgiu de um ouvinte. A incidência de câncer de próstata, ela, como eu falei para vocês, isso depende muito de casos familiares, tá? Depende muito de dano familiar. Mas Nós- uma coisa importante que eu quero que vocês tenham claro: se a pessoa tem histórico familiar de câncer de próstata, aumenta, se tiver um familiar, em 20% a probabilidade de ter câncer de próstata. Se tiver dois familiares, aumenta em 30%. Se tiver três familiares com câncer de próstata, aumenta em até 40% a probabilidade de ter câncer de próstata. Então, pessoal, se tiver um histórico familiar, a probabilidade aumenta e muito. E quanto mais precoce, Alberto, a que existe um câncer de próstata,
maior é a chance desse tumor ser mais agressivo. E, além disso, quanto mais precoce, eu digo a idade, né? Maior probabilidade desse tumor ser mais agressivo e maior probabilidade desse tumor ser de origem genética. E isso é um dado importante, pessoal. Eu sei que está acabando o programa, mas assim, só para vocês terem. Hoje em dia, e cada vez mais, não se vai fazer apenas só o toque e o PSA. Vai se começar, se tiver um histórico familiar de câncer de próstata mais novo, por exemplo, um homem com 55 anos teve câncer de próstata. O filho vai ter uma chance maior de 20%. Será que tem algum teste para nós fazermos? Existem testes para nós sabermos a probabilidade genética de ter câncer de próstata nesse cidadão. Bom. Então, a grande verdade é que cada vez mais se farão testes genéticos para descartarmos chances de ter câncer de próstata nas pessoas, do ponto de vista genético, ao menos para alertar, né? Ao menos vai servir como alerta. Espera um pouquinho. A probabilidade maior de eu ter um câncer de próstata. Será que eu tenho que ir no médico mesmo? Tem. Nesses casos, tu é obrigado, no mínimo, uma vez por ano ir. Talvez até menos, não existem diretrizes ainda sobre esses testes e como nós devemos nos portar perante essa informação. Bom, trabalhar... mas eu não tenho... Hã? Não, é para encerrar, trabalhar com a própria esposa aqui, que é a produtora, ela ficou o tempo todo me apontando, assim, cada coisa que o senhor falava, ela ficava me apontando. Então foi uma pressão muito grande aqui durante a entrevista, viu, doutor Fábio? Eu te incomodei, né, Alberto? Eu te incomodei, mas é que tem que ir, não dá para brincar com isso aí. Verdade. Tá louco. E quem ama, cuida do outro, né? A esposa, geralmente, por trás de cada grande homem tem uma grande mulher, né? Então, assim, eu tenho certeza que tua mulher tá te cuidando. Ela tá me cuidando. Senão a coisa não andava bem assim. É verdade. Doutor Fábio, uma última questão, assim, rapidíssima. O senhor falou de vacinas. Que nota o senhor dá para as pessoas que dizem que vacina não serve para nada, inclusive médicos, inclusive profissionais da área de medicina, que dizem, não precisa vacina. Não, pelo amor de Deus. Então, assim, ó, a poliomielite está voltando, pessoal. Para. Sarampo? As coisas estão vindo. Não. A gente está tendo, na minha concepção, está começando a ter um retrocesso. Não faz sentido. Não faz sentido. Independente de cunho político. A gente sabe, e isso existem restrições, essas vacinas devido ao Covid, isso é uma situação, porque foi feito realmente mais rápido, se questiona e tal, mas, pelo amor de Deus, poliomielite, o Zé Gotinha, mas não faz sentido nenhum. Não, Roberto, me desculpa, aí a gente entra numa polêmica. Para mim não tem nem polêmica isso aí, não tem nem o que discutir. Não tem nem cabimento. Tá muito claro, o Brasil é campeão. Assim, ó, o Brasil é exemplo, nós somos exemplo, tá, em vacinação no mundo inteiro. Nós somos exemplo. O Brasil é exemplo a ser. O SUS é exemplo a ser seguido. Não faz sentido, pelo amor de Deus, levem seus filhos, vamos nos vacinar. Não tem sentido, não consigo. Fora. Assim, ó, nós estamos polarizados, existe uma polarização, está complicado, cada um tem um ponto de vista, eu tenho meu ponto de vista, daqui a pouco o teu, Alberto, é diferente, mas assim, tem coisas sacramentadas. Vacina é uma delas. Vacinação é uma delas, né? Para mim não faz sentido. Podemos até conversar, questionar sobre o Covid. Essa é a única ainda que eu acho que tem prós, tem que conversar sobre isso. Muita coisa melhorou, mas assim, pessoal, as demais não tem nem pé nem cabeça não querer vacinar. Isso na minha concepção, para mim, eu não entendo isso. Doutor Fábio, obrigado. A gente fez esse programa domingo de manhã porque provavelmente alguns homens estão fazendo churrasco. Aí tem carne vermelha e a mulher está preparando a salada e aí tem o tomate. Boa ideia, gostei dessa. Aí faz aí qualquer coisa, se não tiver churrasco, tem aquela macarronada e tu toca a carne e bota o molho vermelho, né, tia? Exatamente. Aí tá feito. Aí bota tomate ali, tá feito. Boa, gostei dessa. Doutor Fábio, um abraço pro senhor, Deus lhe abençoe na sua missão e eu serei o próximo a marcar consulta com o senhor aí, tá? Tô te esperando. Grande abraço. Um abraço, pessoal. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Sempre ajuda. Um abraço, doutor Fábio. Um abraço, obrigado. Doutor Fábio Pascoaloto, um assunto muito importante, por isso que a gente se estendeu. Espero que as pessoas tenham ouvido, né, com atenção, e depois a gente vai recortar essa entrevista, vai colocar também nas nossas redes sociais.
Unimed Nordeste, Sindiserve, Prolar Imóveis, Simpro, Guifer, Mobilitar e Saúde, Farmácia do Ipam, Melhora Mundo Empreendimentos Sustentáveis, CV Comércio de Frutas e Verduras, Olímpia Comércio de Sucatas, são os patrocinadores do programa Acredita. Obrigado, Ariel Zucco, na mesa de áudio, a produção da aniversariante do dia, Margot Segatti. Vem aí Nostra Gente com Ladir Brandalize. E amanhã, domingo que vem, estaremos de volta aqui com o Acredita. A todos, grande domingo, Deus abençoe a todos vocês. Rádio Caxias, sempre contigo. Acredita, o seu programa de comunicação humanizada de todos os domingos. A apresentação, Alberto Meneguzzi e Margot Segatti.